E na era da transformação digital, novas tendências tecnológicas passaram a integrar o cotidiano corporativo, como, por exemplo, o uso de dados pessoais dos usuários obtidos por organizações privadas, que se tornou muito popular nos últimos anos. Com isso, houve a necessidade de regulamentar as políticas para o uso de dados pessoais. Surgiu, então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. No programa de hoje, vamos conversar com a advogada doutora Vanessa Azambuja, especialista em direito imobiliário e consultora também em proteção de dados pessoais. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco. Conta um pouco pra gente. A LGPD entrou em vigor em setembro de 2020, parece, e já possui sanções para quem não cumpri-la. Mas esse é o momento em que tudo gira ao redor do digital, a gente sabe. A perda e o vazamento de informações se tornaram mais fáceis, não é isso? Isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio realmente para regular esse uso de dados. Todos nós, as empresas, né, precisam dos dados para poder trabalhar. Então, ela veio realmente como uma lei para proteção desses dados. Ela não veio para impedir o uso de dados, mas ela veio para proteger e regular isso. Como que isso vai se dar? Então, ela é aplicada para qualquer empresa, tanto empresa pública quanto privada, e profissional liberal que trabalha com finalidade econômica. Então, por exemplo, o corretor de imóveis. Então, se ele lida com dados pessoais, ele tem que estar adequado à lei. Então, o que a lei, o principal da lei é essa proteção desses dados. Então, desde a coleta, então a gente começa com a coleta, a transferência, compartilhamento, armazenamento e o descarte. Em todos esses processos, a proteção deve haver. E o que ela trouxe de mais novo, assim? Porque dados já são utilizados há muito tempo, a gente já tem aí com relação especificamente ao digital, o Marco Civil da Internet. Mas a LGPD, ela veio trazer regras e orientações no seguinte sentido. Eu posso utilizar dados pessoais, não há problema nenhum, mas eu tenho que ter uma finalidade. Então, antes de nós coletarmos esses dados, a gente tem que passar isso para o titular, que é o usuário, é o nosso cliente. Para que eu estou usando esse dado? Qual a finalidade deste dado? E essas finalidades têm que estar adequadas a uma das hipóteses da lei. Então, eu não posso mais coletar dado como a gente tinha antes. Então, quanto mais dados, melhor. Não, a gente tem que ter dados necessários para o nosso trabalho, informar isso para o titular, a finalidade desse dado, como ele será utilizado, e enquadrar numa das bases legais. Temos 10 bases legais, como o consentimento, que é muito falado. Então, ele dá o consentimento para utilizar o dado, mas na questão do setor imobiliário, né, que nós vamos falar um pouquinho mais, a gente tem questão de contrato, execução de contrato, então eu preciso do dado para fazer aquele contrato. Então, eu posso coletar este dado. Eu ia fazer uma pergunta, mas acho que você foi tão coesa e expressiva, acho que mais ou menos falou. Mas eu vou perguntar de novo. Claro. Como que entra exatamente a LGPD e de que forma e de que maneira ela regula essa coleta, esse armazenamento, como você disse, o compartilhamento de dados pessoais dos clientes? Ela se aplica, tá, na empresa. Quando você vai adequar a LGPD, é dados de todos, do cliente, dos funcionários, de todos. Com relação aos clientes... É de uma maneira global mesmo. Isso, ela aplica a todo. Então, assim, por exemplo, com relação aos funcionários, então também, os dados dos funcionários também têm que estar de acordo com a lei. Então, especialmente com relação aos clientes, então, do setor imobiliário, no início, então, vamos na questão de uma compra e venda. Então, eu preciso de dados, então, do comprador, do vendedor, do cônjuge, né, dados financeiros, dados pessoais mesmo, onde ele gosta, o perfil que chama, né, tanto a lei fala disso, do perfil, né, do público. Esses dados podem ser coletados e devem ser protegidos. Então, no início, então, ali da negociação, de um contrato, a empresa deve estar adequada, tendo a sua política de privacidade. Ela deve estar no contrato que ela vai fazer com o cliente, ela deve informar, estou coletando esses dados para esta finalidade. E quais são as consequências da não adequação à lei? Qualquer lei, né? Então, assim, sem uma penalidade, a gente sabe que não funciona. Então, não seria diferente com a LGPD. A LGPD, ela traz algumas sanções administrativas, tá? Então, assim, a lei geral, ela é obrigatória. Todas as empresas devem se adequar se tratam dados pessoais. Então, isso uma hora ou outra, o mercado vai acabar exigindo isso, né? Então, as sanções que tratam são sanções administrativas que serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é um órgão, né? A ANPD é um órgão da administração pública já criado.
Como tu mencionou no começo, a LGPD está em vigor desde setembro de 2020. As sanções começaram a valer agora em agosto de 2021. Mas isso está dependendo de algum regulamento da autoridade nacional para aplicação. Então, elas não estão sendo aplicadas, tá? Mas elas existem. Então, assim, sanções, a gente tem várias. Então, temos advertência. Então, se houver alguma infração à lei, a empresa pode ser advertida. E multas, então, multa simples, multa diária, que muitos falam, então, da multa de 50 milhões. Então, como é que é essa multa? A multa pode ser aplicada por infração e ela é limitada a 2% do faturamento da empresa a 50 milhões. Também há bloqueio, eliminação de dados e bloqueio, inclusive, da atividade da empresa, dependendo do grau. Então, assim, nós ainda não temos na lei como que serão aplicadas a essas infrações, que grau vai ser analisado isso? Exatamente. Isso, claro que o que vai ser levado em conta também, assim, não é assim, por exemplo, só se fala em vazamento de dados. Não é só vazamento, é infração à lei. Então não é vazou um dado, aplica uma penalidade. Não. Vai ser analisado se a empresa tem boa fé, se ela utilizou todas as medidas possíveis para proteger aquele dado, porque evitar 100% não há como. Obrigada, Vanessa, pelas suas colocações muito pontuais. Obrigada por falar conosco. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.